Deputado, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui. Deputado, como eu disse para ele, é um convidado sempre do jornal. Eu que agradeço. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Bom, começar, deputado, falando dessa sua nova missão como líder do governo na Assembleia Legislativa. O senhor parlamentar extremamente experiente, já conhece bem a casa, mas o governo, apesar de ser do PT, mas é um governo com uma nova metodologia, é um governo com uma dinâmica diferente. E eu vou confessar ao senhor que eu conversei com alguns deputados que reclamaram disso, reclamaram daquilo, porque a gente pensava que seria assim, que seria assado e tal. Alguns deputados revelaram que esperavam um tipo de atuação, outro tipo de atuação. O senhor, como jornalista, sabe que são questões que às vezes se conversa em off, né? Ou seja, sem divulgar. Mas é exatamente isso que nós conversamos aqui, por exemplo, com o deputado Lima, com outros. É uma metodologia diferente. Aí o desafio, além da liderança do governo, apesar da maioria, é fazer essa interlocução e mostrar que é um novo momento, deputado. Sem dúvida. O estilo do Rafael é muito diferente do estilo de Wellington Dias, né? Agora sim, eu acredito muito que nós temos a capacidade de realizar. E essas realizações não serão feitas apenas com o Rafael. Serão feitas com o Rafael, com o seu secretariado e a Assembleia Legislativa, dando as condições necessárias para que isso seja feito. Quais são as condições? Aprovando a legislação que é necessária para fazer acontecer todo esse projeto que está desenhado na cabeça do nosso governador Rafael. Ele é um governador jovem, 37 anos, ele nunca disputou um cargo público, então a gente pode cobrar do Rafael mais da parte técnica e burocrática, isso ele conhece bem, porque ele foi secretário de Fazenda durante 7 anos e com a atuação dele, ele mostrou que até no momento de vacas magras, de um governo federal muito difícil, que era contrário ao estado do Piauí, por aqui ser do PT e lá ser governo federal tocado por Bolsonaro. Qual é a esperança que nós temos? Um governador que tem muita vontade de ser governador, está muito decidido, gosta de trabalhar, não é preguiçoso, e um governador que agora vai estar alinhado com o governo federal. Então, nós não podemos nos furtar de dar as condições enquanto parlamento para que efetivamente ele possa colocar o planejamento e o plano de governo dele que foi pensado para o estado do Piauí. Sim, vamos ter que dialogar muito. Dialogar como nós dialogamos agora nesse processo de composição na casa. É a primeira vez que eu, em 4 mandatos, vejo um presidente ser eleito pela unanimidade. Eu até comentava que teve um determinado momento que eu fui ser o primeiro secretário da casa e o deputado Temístocles, muito experiente, para mais um mandato que ele ia, ele teve 27 votos e eu tive 28. O que aconteceu? Estou te dando esse exemplo para mostrar da capacidade de dialogar que o Poder Legislativo fez agora. Aliás, os 2 biênios foram unanimidade. Os dois biênios foram eleitos com 30 votos. Não só o presidente, mas toda a mesa diretora. Porque geralmente a mesa diretora, o presidente... Comigo aconteceu lá atrás o fato inusitado... Só para esclarecer, deputado, são votados todos os cargos? Todos os cargos são votados. Você vota para presidente primeiro, depois você vota na chapa, que é voto individual, para os demais 8 membros da mesa, né? E aconteceu pela primeira vez na história de nós termos tido 30 votos para todo mundo. Então isso mostrou a capacidade de dialogar dentro do Poder Legislativo. Eu aposto no diálogo, e o diálogo, a política é a arte do diálogo, para que a gente possa convencer os deputados e deputadas a aprovar as melhores propostas para o estado do Piauí. Deputado, o que é que ocorreu entre MDB e PT? Uma polêmica que começou lá atrás, com o MDB dizendo, olha, a gente vai concorrer à presidência, o PT também, olha, temos maior bancada, temos o direito de ter o candidato à presidência da Assembleia, e aí, em um momento, entra-se no acordo, depois o acordo se desfaz, e a polêmica foi até poucos dias da eleição. O que é que efetivamente houve nos 2 maiores partidos da base? Bom, deixa eu só te explicar. Esse é um momento que ele era diferente. Nós tivemos, durante os últimos 22 anos, apenas 2 presidentes na casa. Nos últimos 22 anos, primeiro Kleber Eulálio e durante 18 anos, Temístocles presidente. Quando Temístocles, a última disputa que houve na Assembleia Legislativa,
nesse período de 22 anos foi a minha. Em 2015, quando eu disputei com o deputado Temísticos, ele venceu a eleição com 16 votos e eu tive 14. Quer dizer, eu bati na trave ali naquele momento. Então, o que acontece? Quando o deputado Temístocles sai, fica um vácuo na Assembleia Legislativa. Então, é natural e normal que aflore desejos de deputados e deputadas que gostariam de ser presidente ou presidenta da casa. Compreende? Bom, nesse momento, nós temos também um outro divisor. É um divisor de águas. O PT passa a ser a maior bancada. Historicamente, o MDB sempre teve bancadas maiores do que a do PT. Na eleição passada, por exemplo, o MDB tinha 6, o PT tinha 5. Agora o PT saiu de 5 para 12, o MDB foi de 6 para 9. Mas aí o PT é a maior bancada. Então, é natural que um partido que tem a maior bancada vá aspirar à presidência. Eu defendi sempre no começo que o PT, dei várias entrevistas, deveria ter os 2 anos, e o MDB 2 anos. E é natural... Esse formato você defendeu desde o início. Desde o início. Mas aí, no momento dos entendimentos, obviamente, pode ter situações. Por exemplo, nós não podemos negar para você que naquele momento que o MDB travou a pauta da Assembleia, por não votar situações como a questão do abono dos professores, deixou a bancada do PT muito irritada. Né? Porque eu acho que a gente deve ter uma disputa. Isso eu falei, inclusive, para os membros do MDB. Acho que a gente deve ter uma disputa pela presidência da casa. Mas não pode ter uma disputa que trave uma pauta que vá prejudicar interesses da população. E naquele momento a governadora Regina Souza estava bem aflita porque ela queria pagar o abono dos professores. Eu estou falando aqui de mais de 100 milhões de reais que entraria na economia no período do Natal. Então, obviamente que isso abala determinados acordos e situações. Só atribui isso já à disputa da presidência da Assembleia. Da presidência da Assembleia. Então, tem todas essas nuances que quem não conhece o processo no dia a dia. Mas depois prevaleceu o bom senso. E aí vem a questão do que eu lhe disse, a política é a arte do diálogo. Se dialogou bastante e chegamos a esse entendimento. Mas no meio da história teve outro período de tensão. Teve vários períodos de tensão. O governador teve, inclusive, que conversar. Conversando. Então é normal e é natural do processo político o tensionamento. Né? Agora, o que a gente não pode perder sempre é a capacidade de dialogar. Quando a gente fala do pós-eleição, a gente diz o seguinte: na hora de tirar foto, PT e MDB, todo mundo alegre. Mas no fundo, de ambas as partes ficaram arestas. O senhor, como um político e jornalista, sabe disso. Como é que o senhor vai tratar essas arestas? Aí ficaram algumas arestas, claro, por conta de cada um querer ocupar a presidência da casa. Bom, isso é só o tempo. Com o tempo, nós vamos fazer o exercício do diálogo, conversar bastante, e eu acredito que nós temos que ter o seguinte norte: nós podemos até ter diferenças, mas eu vou repetir o que eu disse na minha fala, eu falei em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós podemos e teremos diferença, porque aquela casa, ela é uma casa que é composta por membros do PT hoje, do MDB, do PP, que é a oposição, republicanos, que é a oposição, e do Solidariedade. Então lá eu vou ter que conviver durante 4 anos com essas 30 pessoas que foram eleitas. Então eu tenho que conversar com todo mundo. É como uma turma de faculdade. A gente vai fazer um curso de 4 anos. Como é que eu não vou conviver bem com a minha turma? Eu vou conviver bem com a minha turma, vou conversar com todo mundo, vou dialogar, e nós temos que tentar fazer o exercício sempre de consensuar minimamente possível a nossa convivência lá dentro. E eu aposto nisso e acredito que vai dar certo. Em relação às comissões, você acha que vai ter menos polêmica? Não, as comissões é simples, não vai ter polêmica não. Primeiro, o que é que tem que fazer agora? Na segunda-feira, ver o cálculo partidário. O que é o cálculo? Cada comissão é composta por 7 membros. Nós temos que fazer 2 exercícios agora. Primeiro, um cálculo matemático. Se eu tenho 12 deputados, no caso nós somos um bloco, 13 com o deputado Evaldo Gomes, então vai se fazer um cálculo das 7 vagas. Esse bloco tem direito a quanto? Tem direito a 3. Já estou te dando aqui o cálculo. O MDB vai ter direito a 2 vagas. Isso em qualquer comissão? Em qualquer comissão. E aí você vai fazendo esse exercício. Então, a partir daí, quando eu estou sabendo que eu tenho 3 vagas na Comissão de Constituição e Justiça, que o MDB então, 2? O MDB 2, o que é que cabe? Cabe aos partidos um segundo momento. Qual é o segundo momento? Cada partido tem que indicar o seu líder.
E a partir do líder, ele faz a indicação dos deputados que vão compor a comissão. Então, esse exercício será feito na próxima semana. Mas o líder para indicar especificamente para a comissão. O líder indica, por exemplo, o PT vai ter direito a 3 vagas na CCJ. Então, o PT indica os 3 os 3 deputados que vão fazer parte da CCJ. O líder do MDB vai indicar os 2 deputados que eles têm direito também. O líder do PP a mesma coisa. E do Republicanos a mesma coisa. A partir daí a comissão se reúne e escolhe o seu presidente. Tradicionalmente, o partido de maior bancada é quem fica com a presidência da CCJ. Então, é natural que seja o PT o presidente da CCJ. Já foi conversado isso? Já teve uma conversa ou vai ser ainda? Isso está sendo conversado. É esse próximo passo, esse exercício que vai ser feito nos próximos dias. Mas o senhor enxerga nesse início de conversa que não vai haver... Não, acho que não. Acho que não, porque isso já é uma tradição da casa. O nome que se especula, por exemplo, é o do deputado Lima. Não, isso não foi conversado ainda. Ainda não foi conversado. Deputado, um outro questionamento. O Republicanos só tem um deputado, que é o deputado Jeová Alencar. Mas o Republicanos não teve representação nem no primeiro biênio, nem no segundo biênio. O deputado Jeová Alencar reclamou muito, ficou muito chateado por conta do partido não ter tido vaga em nenhum biênio. É porque você tem que fazer um cálculo matemático. Como ele vai ter representação nas comissões. Né? Então, ele tem um direito por ser da minoria. Então, nesse cálculo da mesa, como são menos vagas, você tem que fazer o cálculo matemático. E no cálculo matemático, ele não teria participação. Porque a mesa ela diz que você tem que preencher proporcionalmente. O problema é que nessa legislatura, nós temos menos partidos. É a primeira vez que a Assembleia tem somente 5 partidos. Porque hoje só tem PT, que elegeu 12, MDB, que elegeu 9, PP, que elegeu 7, Solidariedade, que elegeu 1 e o Republicanos com 1. E o Republicanos com 1. Agora, o Solidariedade também só tem um parlamentar. Porque aí, quando você faz... É diferente, é porque quando você faz... Vou lhe dar 2 exemplos concretos. O presidente, geralmente, quando ele vai para uma disputa, ele faz uma composição, ele escolhe o seu vice. Então, o deputado Franzé escolheu o Evaldo Gomes para ser o seu vice. Quando o deputado Severo vai disputar, é ele quem escolheu o seu vice. O vice da escolha dele, de preferência, foi o deputado Lima, para o segundo biênio. Essa é a diferença. Então, o candidato a presidente ele tem uma interferência direta no candidato a vice. A vice. De fazer a escolha, quando você vai fazer sua composição política. E aí, depois, nesse cálculo que cada partido tem direito, é o partido indica. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, quando o senhor fala de cálculo matemático das comissões, também tem um cálculo matemático na eleição da casa. Exatamente. Na presidência da casa. Deputado, o presidente Franzé Silva disse que já existe aí um esboço de cronograma dos projetos do Executivo para serem votados na Assembleia Legislativa, que é que já está engatilhado. Bom, primeira coisa, nós temos que fazer esse exercício que eu acabei de lhe dizer. Indicar os membros das comissões e eleger as comissões. A partir daí, o parlamento está maduro para receber os projetos. Os projetos podem chegar, mas se as comissões não estiverem formadas, eles não tramitam. Então, nós vamos trabalhar próxima semana para que a gente consiga formar as comissões. Formou as comissões, aí sim, os projetos chegam na casa e vamos trabalhar para que esses projetos possam chegar nas comissões, fazer as devidas discussões e depois votar em plenário. O senhor acha que quanto tempo será necessário para fechar as comissões? Eu acredito que próxima semana. Próxima semana já. E aí, em seguida... Como é que o senhor avalia a atuação da oposição, que promete ser barulhenta? Mas é um direito que eles têm. A oposição tem o direito e deve ser barulhenta. Inclusive, na fala do governador Rafael, ele ressaltou a importância da oposição. A oposição, muitas vezes, sendo barulhenta e denunciando situações, ela ajuda o governo a corrigir rumos, né? Porque muitas vezes o governador e o secretário de Estado nem têm conhecimento de muitas situações. Então, às vezes chega aqui uma denúncia, que essa denúncia vem com força, porque chegou através de uma voz de um deputado que está no parlamento, que está na tribuna, imediatamente a gente pega o telefone e vai ligar e vai pedir para corrigir aquele rumo. Então, a oposição faz um bem para todo e qualquer governo. Então, temos que respeitar os deputados e deputadas que estão nessa condição de oposição. Deputado, como é que o senhor projeta esses 4 anos do governador Rafael Fontelli? O senhor falou desse alinhamento com o presidente Lula.
inclusive algumas mudanças que o governador promoveu para ter também esse alinhamento com o Ministério, para não haver nenhum problema, até no que diz respeito a recursos. Exatamente. Enfim, muito bem parecido com a estrutura ministerial do presidente Lula. O senhor acredita que, de fato, e aí o governador já falou várias vezes nisso, de inserir o Piauí na era digital, de dar esse outro salto, de dar um salto diferente do que foi feito até agora. O senhor acha que claro, tivemos outros momentos de alinhamento entre o Wellington Dias e Lula, mas o senhor acha que esse é o momento, digamos, crucial, assim, um momento importante para dar esse salto? Eu não tenho dúvida disso. Olha só, vou te dar aqui um exemplo concreto. Nós tivemos, no governo Bolsonaro, o ministro mais importante do governo dele, que era um piauiense, o senador Ciro Nogueira. Mas nós também tivemos o momento que mais recursos foram bloqueados para vir para o Piauí. Então, como é que eu coloco 22 milhões, o senador Marcelo Castro colocou, para se fazer uma nova ala de combate ao câncer no hospital universitário e simplesmente o governo federal bloqueia a vinda desses recursos para o estado do Piauí? Isso não prejudicou o PT, o governo do PT, prejudicou a população do Piauí. Hoje o único hospital que cuida do câncer no Piauí é o Hospital São Marcos e não dá conta. Nós precisamos de mais hospitais para cuidar dessa doença que inclusive cresce, não é? Então isso é um prejuízo para o estado. Se coloca um dinheiro para fazer a reforma da estrada que liga Corrente a Parnaguá, Curimatá, Redenção do Gurgueia, que é uma estrada que está precisando de reparos. O governo sozinho não tem condição de reformar todas as suas estradas. Mas se nós temos uma bancada federal lá em Brasília que bota o dinheiro e o governo federal não deixa esse dinheiro vir, ele não está prejudicando o governo do PT. Está prejudicando a população daquela região do extremo sul que precisa daquela estrada. Então, essas coisas aconteceram, Douglas. Isso é péssimo para o nosso estado. Agora não. Agora nós temos um governo federal que, além de ser do próprio partido do governador, é aliado de primeira hora da gente. Então, nós vamos trabalhar para fortalecer os laços com o governo federal e cada real que cada deputado federal, inclusive de quem é de oposição, colocar e que beneficie o estado do Piauí, nós vamos trabalhar para liberar. Porque quanto mais recurso nós tivermos chegando no estado do Piauí, nós queremos que esses recursos cheguem na ponta, melhore a qualidade de vida do povo piauiense. Então, isso será a tônica do governo Rafael. E com o ministro também do Piauí, uma área importante. Numa área importante, um ministério muito importante, né? Um ministério que vai combater a fome, que vai colocar mais recursos. Veja, a importância que teve do Wellington Dias, não só para o Piauí, mas para o Brasil, naquela articulação ali do fim do ano para aprovar a PEC da transição, que permite os recursos que garanta o Bolsa Família. Mas não era só o Bolsa Família, aquela PEC da transição, por exemplo, na área da cultura, que é a área que eu milito, garantiu os recursos que são os recursos da Lei Paulo Gustavo, que já tinha sido aprovada, Bolsonaro vetou, o Congresso derrubou o veto e depois ele emite uma medida provisória postergando o pagamento. Eu estou falando de 150 milhões de reais da Lei Paulo Gustavo, que por conta da PEC da transição, que 2 piauienses ajudaram muito, o Marcelo Castro como relator do orçamento e o Wellington Dias naquela transição da PEC, orientando a aprovação e ajudando na aprovação ali no Congresso Nacional. Garantimos o Bolsa Família. Imagina quantas famílias não são beneficiadas no Piauí e no Brasil inteiro. São milhões de famílias que agora passam efetivamente a ter a garantia de um Bolsa Família de R$600 no momento de pós-pandemia, que as pessoas ficaram mais pobres. E aí você garante também, dentro de uma PEC dessa, só para o Piauí, 150 milhões de reais para o setor cultural. É recurso do setor cultural que vai chegar agora no ano de 2023, através da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc II. Falando disso, foi lançada a edital na Secretaria de Cultura. Hoje, eu estou vindo de lá. Para a apresentação dos projetos. São 13 milhões. Que, aliás, foi a criação do senhor quando o senhor era secretário de Cultura. Nós temos agora uma cultura todo ano, no início do ano, de lançar um edital. Isso tem já 8 anos seguidos. Começamos isso com o governo Wellington Dias, seguiu com a governadora Regina e segue agora com o governador Rafael.
é a única política pública de cultura que nós temos hoje instituída no Estado, que todos os anos lança um edital para receber projetos da capital, projetos do interior e projetos que são interesse da própria Secretaria no sentido de garantir a preservação do seu patrimônio, como teatros, museus, bibliotecas, que são reformadas para servir a nossa população. Esse edital foi lançado hoje, são 13 milhões de reais disponíveis para o artista individual, mas também para as associações que podem participar, as empresas culturais que apresentarem projetos nesse sentido. Durante um mês, as inscrições estarão abertas para que as pessoas possam apresentar seus projetos e concorrer nesse edital. Voltando aqui à questão da política, eu lembrei, você falou só 5 partidos hoje na Assembleia Legislativa, e aí me veio à cabeça a questão da federação. PT, exatamente. PV, né? E como é que fica a ex-deputada Tereza Brito? Discussão dela em relação à possibilidade de ocupação de algum cargo no governo, participação no governo, ou não vai haver uma participação dela? Como é que tem sido discutido o tema Tereza Brito no governo? Bom, ela encerrou agora o mandato de deputada. Eu acredito que essa discussão ela precisa ser feita com a deputada. Ela faz parte de uma federação que hoje tem o PT, o PV e também nós temos o PCdoB, que fazem parte dessa federação. Essa federação ela vale para 4 anos. Qualquer decisão que for ser tomada pelos próximos 4 anos, você tem que consultar, além do PT, esses outros 2 partidos. O senhor defende que ela tem Eu alguma... defendo que a gente deva conversar com a deputada Tereza Brito para que a gente possa ouvi-la, ouvir quais são os seus anseios, né? Vamos, inclusive, procurar a deputada Tereza Brito. Por fim, Teresina, o senhor foi extremamente bem votado para prefeito de Teresina, tem um recall da última eleição, teve também uma ótima votação para deputado estadual, e eu pergunto, há essa disposição do senhor disputar novamente a prefeitura da capital? Bom, primeiro, Douglas, eu acho que o Partido dos Trabalhadores deve insistir em Teresina. Todo partido, ele é feito para quê? Com a intenção de conquistar um poder. Então, um partido que não quer conquistar a principal cidade do estado, ele está fadado ao fracasso. Então, Teresina, eu acho que o Partido dos Trabalhadores precisa ser, de forma pedagógica, um partido que sempre tenha candidatura, para ganhar ou para perder. Até para que a população possa, cada vez mais, conhecer as lideranças do seu partido, para que ele coloque as suas ideias e propostas para a cidade de Teresina. Na eleição passada eu fui candidato por acaso. O candidato não era para ser o deputado Fábio Novo, era o deputado Franzé, mas ele desistiu e de última hora o meu nome foi lançado. Com a participação, lembre-se, do saudoso deputado Assis Carvalho. Assis Carvalho foi quem terminou lançando o meu nome nesse momento de vácuo. Terminamos que a gente fez uma campanha belíssima em Teresina, uma das campanhas mais... Para mim foi a campanha mais bonita que eu fiz da minha vida. A população naquele momento queria uma mudança para Teresina, estava cansada do estilo do PSDB, e a mudança, quem ganhou musculatura eleitoral foi o doutor Pessoa, que hoje é o nosso prefeito. Só que passou o tempo já passou, nós já temos mais de 2 anos de gestão, estamos abrindo o 3º ano de gestão. E o que eu observo? Teresina teve grandes retrocessos com a gestão do doutor Pessoa. Não resolveu o problema do transporte público, continua muito ruim, deficitário o transporte público. Tivemos uma piora significativa no serviço de saúde que é oferecido em Teresina. Então, nós hoje temos situações de pessoas em Teresina que precisam da medicação básica para não surtar, e as pessoas estão surtando porque esse medicamento básico que existia já não existe mais. O TI do Monte Castelo foi fechada. Outro dia o Hospital do Buenos Aires foi fechado. Então, cada vez mais precária a situação nos hospitais municipais e nas unidades básicas de saúde da Prefeitura de Teresina. Mas o PT está ocupando mais espaço, né? Bom, aí eu vou chegar aonde eu quero. Fábio Novo não mudou o seu discurso. É o mesmo Fábio Novo. No 2º turno da eleição, eu fui procurado para votar no doutor Pessoa. E eu não votei no doutor Pessoa, e vocês conhecem a história de por que eu não votei. Arrogante, desprezou o meu voto, e mesmo assim eu disse, eu não vou embarcar nesse projeto porque eu não acredito nesse projeto. Passou 2 anos, Teresina melhorou? Teresina piorou. Então eu continuo o mesmo Fábio Novo. Eu divergi do meu partido naquele momento, meu partido foi votar no 2º turno, e eu não votei. Então eu não carrego essa culpa comigo, estou muito tranquilo de dizer.
Não votei, não me arrependi. Acho que o meu partido tem que tomar juízo, e juízo no bom sentido de apresentar uma candidatura para a Prefeitura de Teresina, continuar insistindo. Meu nome está à disposição. Se quiserem, coloco meu nome à disposição. Mas se não for um desejo do partido, só topa. Se for um desejo do partido, topo. Se não for, também o respeito. Essa decisão ela precisa passar pelo Diretório Municipal. Além do Diretório Municipal, precisa ouvir o PV e precisa ouvir o PCdoB, porque hoje é uma federação. Então, esses partidos também precisam ser ouvidos. Aí, deputado, é um complicador, né? Porque, é um complicador. Porque se for só um partido, vá lá, mas 3 partidos... Exatamente. Aí... E as outras forças. E eu acho que, no momento que for fazer a discussão sobre Teresina, precisa ouvir também o Fábio Novo. Por que eu tenho que ouvir o Fábio Novo? Porque eu fui o último candidato. Agora, o senhor acha que não vai pesar o fato, por exemplo... O Renato está dizendo que o tempo estourou, mas não disse que a conversa é boa. Mas não pesa o fato, por exemplo, de, suponhamos, no momento adiante, quando se começar a discutir efetivamente os nomes, se vai ter, se não vai ter, aí tá, decide por maioria que vai ter candidato. Como é que fica os vereadores e aqueles que apoiaram a atual gestão ocupar um palanque e criticar a gestão que eles apoiaram até bem pouco tempo? Então, a minha posição nesse momento é que o PT apoiou no segundo turno o doutor Pessoa. Tem o direito de participar da gestão. Eu, Fábio Novo, não apoiei. Eu não votei no doutor Pessoa. Então, você nunca vai me ver defendendo o governo do doutor Pessoa. Então, estou mantendo uma posição de coerência do Fábio Novo. Aí já podemos avaliar. Observe que no primeiro ano de gestão eu não me manifestei. Para não dizer, o cara está com dor de cotovelo, é porque ele está querendo ser candidato. Então ele vai criticar. Eu me mantive nesses 2 anos sem falar muito sobre Teresina. Quando falei algumas vezes, me posicionei. Mas eu não mudei de posição. Eu mantenho uma postura coerente. Não votei no doutor Pessoa, não estou arrependido da minha posição. Ele não é um bom prefeito para a cidade de Teresina. Quem diz isso não sou eu. Pegue as últimas pesquisas de avaliação de Teresina. É um prefeito que bateu recorde de desaprovação. Ele hoje tem mais de 80% de reprovação. Como é que nós vamos embarcar numa gestão como essa? Se até o vice-prefeito dele acabou de romper com ele. O vice-prefeito dele rompeu com ele. O senhor está querendo dizer, então, que os vereadores, na sua opinião, deveriam entregar seus cargos? Se fosse o deputado Fábio Novo, eu não estaria nessa administração. Eu não estaria, porque eu não acredito nela. Nós temos que pensar na cidade de Teresina. Teresina resolveu o problema do transporte? Não resolveu. Teresina melhorou o sistema municipal de saúde? Não resolveu, piorou. Nós temos hoje um prefeito que é um meme. O prefeito é um meme. Você viu qual foi a fala do prefeito na mensagem dele agora, nesses 2 dias da abertura do ano legislativo? Rapaz, é de dar dó, faz pena. Teresina não merece isso. Deputado, obrigado. E eu sei que águas passadas não movem moinho, mas essa pergunta é uma pergunta que não quer calar e muitos jornalistas, vez por outra, discutem isso. Claro que não vai dizer. 16-14 foi o placar da sua disputa com o deputado Temístocles. Este voto já foi descoberto? Não tem como você descobrir. Não, mas tem pelo menos uma pista. Eu tenho pistas, mas eu não posso dizer, porque se eu disser eu posso estar cometendo uma injustiça. Mas eu posso lhe garantir uma coisa, não ficou mago. Não, isso eu sei. Mas esse voto, era um voto que o senhor contava? Era um voto que eu contava. Olha, pronto, então já melhorou, clareou o cenário. Deputado Fábio, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. O senhor é, como eu disse, convidado sempre para voltar, para a gente discutir política aqui. E, aliás, o senhor, como líder do governo, vai voltar várias vezes para a gente discutir os projetos lá na Assembleia Legislativa. Estou aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado pela presença.